Tem dias que a gente sente como se o chão desaparecesse. Mas o que ninguém te conta é que às vezes é quando a gente perde tudo que o amor verdadeiro finalmente encontra a gente antes de ouvir essa história. Se você ama histórias que tocam o coração de verdade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa é daquelas que a gente nunca mais esquece. Ela estava no auge da carreira. Os pés machucados, as noites sem dormir e os anos de disciplina tinham levado Clara para onde toda bailarina sonha chegar. O palco principal da Escola Nacional de Ballet. Ela não era só uma bailarina, era um espetáculo. Quando dançava, parecia que o mundo parava. Só existia ela, a luz e a música. Clara tinha 36 anos, mas ainda era chamada de a promessa eterna. Sua leveza escondia o peso das dores que ela carregava. Sem pai, sem mãe, sem irmãos, e com um namorado que mais parecia um espectador do que um companheiro de vida. Gustavo era bonito, sorridente, mas frio. Estava ali enquanto tudo ia bem. Clara sabia disso, mas aceitava. Ela achava que, para quem cresceu sozinha, amor suficiente era qualquer amor que ficasse. Naquela noite, tudo estava perfeito. A cortina subiu e Clara dançou como se seu corpo inteiro estivesse em chamas. Mas no terceiro ato da peça, durante um salto, ela escorregou. O mundo girou devagar. O som da queda foi abafado pelos aplausos, mas por dentro, o corpo dela gritou. Silenciosamente, suas pernas se apagaram. O hospital foi seu novo palco por semanas. A cirurgia foi longa, o diagnóstico foi curto. Lesão definitiva na coluna. Clara nunca mais andaria. Gustavo ficou em silêncio por 2 dias. No terceiro, apareceu no quarto com os olhos secos e uma expressão que já dizia tudo. Desculpa, Clara, mas eu não sei lidar com isso. E foi embora. Simples assim, sem abraço, sem promessas, sem volta. Levou as flores do vaso, o cheiro do perfume e deixou apenas o som contínuo da máquina ao lado da cama dela. Clara não chorou no momento. Ficou olhando para o teto por horas. Mas na madrugada seguinte, a dor veio em ondas. Não era física, era algo mais fundo. Um vazio que só quem foi abandonado no próprio limite consegue entender. Sem família, sem namorado, sem futuro. Foi assim que ela pensou. E por alguns dias se entregou. Rejeitou fisioterapia, não queria visitas, não queria espelhos. Só queria fechar os olhos e sumir dali. Mas no hospital, havia alguém que não sumia. Ele chegava com calma, todos os dias. Perguntava como ela estava, mesmo sabendo que ouviria silêncio. Dr. Miguel era o ortopedista responsável pelo caso dela. Jovem, discreto, de fala baixa. Mas havia algo diferente nele. Uma paciência quase absurda. Enquanto os outros médicos falavam de forma dura, ele sentava e escutava. Cuidava de Clara com um respeito que nem ela tinha mais por si mesma. Com o tempo, ele começou a levar livros para ela. Trocava as flores do quarto. Deixava bombons escondidos no armário só para arrancar um meio sorriso dela. Clara não entendia. Por que ele faz isso? Pensava. Ela tinha certeza de que era só pena. Que ele via nela uma mulher quebrada e estava apenas tentando fazer seu trabalho parecer mais humano. Mas Miguel não era piedoso. Ele era presente. E havia um brilho diferente no olhar dele sempre que entrava naquele quarto. Um dia, Clara tentou se levantar sozinha e caiu. Não gritou. Mas ele apareceu na hora, a ajudou a sentar na cama, limpou seu rosto e disse: "Você pode tentar quantas vezes quiser. Eu vou estar aqui." Ela fechou os olhos. Sentia o peito apertado como se quisesse gritar. Mas a voz não saía. Só lágrimas. Pela primeira vez em semanas, ela chorou na frente dele e foi nesse momento que algo mudou. Clara começou a falar. Primeiro frases curtas, depois perguntas. Miguel respondia com histórias. Falava da vida, da filha pequena que morava com a mãe em outro estado, do sonho de abrir uma clínica própria, das vezes que também se sentiu quebrado, mesmo com o corpo inteiro. Ele não falava como quem queria salvar Clara, ele falava como quem queria caminhar com ela. Mesmo que fosse em uma cadeira de rodas, ela ainda não acreditava, ainda desconfiava. Homens vão embora, pensava. Sempre vão. Mas lá no fundo algo começava a estremecer dentro dela. Uma parte que achava que o amor tinha morrido, começava a duvidar da própria certeza. Tem feridas que o tempo não cura, mas às vezes o amor não espera pelo tempo. Ele chega antes e aprende a cuidar devagar. Miguel não forçava nada. Ele aparecia, ele ficava. E, com o tempo, isso passou a significar mais para Clara
do que ela estava disposta a admitir. Ainda assim, ela mantinha distância. Criava uma parede invisível entre os dois, como se quisesse lembrar a si mesma de que aquilo era temporário, que ela não era mais uma mulher inteira, e que ele, em algum momento, também iria embora. Um dia, ela perguntou sem rodeios com a voz ainda frágil: "Você tem pena de mim, doutor?" Ele riu de leve e respondeu: "Tenho admiração. Pena é quando a gente olha para alguém de cima. E eu olho para você de frente." Aquilo a desmontou por dentro, mas ela não deixou transparecer. Ainda era mais fácil colocar armaduras do que aceitar carinho. A dor do abandono recente pesava. E por mais que Miguel tentasse, ela seguia lutando contra qualquer possibilidade de afeto. Tinha medo de se apegar, medo de cair de novo, dessa vez de um lugar mais alto ainda. A esperança. Certa manhã, Miguel chegou mais cedo no quarto e a encontrou tentando se arrastar até a cadeira. Os braços tremiam, os olhos estavam cheios de raiva. Ela havia dispensado os enfermeiros. Queria provar que conseguia, mas o corpo ainda não obedecia como antes. Quando ele a ajudou a sentar, ela desabafou. "Eu era alguém. Eu tinha controle sobre minha vida. Agora, olha para mim." Ele se agachou, olhou nos olhos dela e disse: "Você ainda é alguém. Só não percebeu que mudou o tipo de força que tem." As sessões de fisioterapia recomeçaram. Ela aceitou, mas com uma condição: que ele não a visse durante os exercícios. Era como se estivesse tentando preservar a última parte da dignidade que acreditava ter. Miguel respeitou, mas todos os dias, depois das sessões, ele aparecia com um café quente e alguma história boba só para fazê-la rir. E funcionava. Um dia, ela teve uma recaída emocional. Viu no celular uma foto antiga dançando no palco. Olhou as pernas imóveis. E algo dentro dela gritou. Chorou sozinha por horas, até Miguel entrar no quarto e encontrá-la encolhida. Não perguntou nada. Sentou ao lado dela, segurou sua mão. Ficaram em silêncio por quase 20 minutos. Depois disso, Clara começou a confiar um pouco mais. Não por causa das palavras dele, mas por causa da presença. E presença, para quem já foi deixado, vale mais que promessas. O dia da alta se aproximava. E junto com ele, o medo. Para onde ela iria? Não tinha casa adaptada. Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém esperando. Miguel sabia disso. E então, sem rodeios, ele disse: "Vai para minha casa. Pelo menos até você se reorganizar." Ela negou de imediato. Disse que não queria depender de ninguém, que não queria atrapalhar a vida dele. Mas Miguel insistiu com a mesma calma de sempre. "Você já confiou em mim com seu corpo quebrado. Confia agora com sua vida em reconstrução." Ela aceitou. Não porque queria, mas porque não tinha forças para lutar mais. E porque lá no fundo algo nela dizia que talvez, só talvez, fosse seguro. A casa dele era simples, mas cheia de calor. Tudo já estava adaptado. Miguel havia feito tudo em segredo, rampas, barras, até o banheiro com segurança. Clara ficou em silêncio ao ver aquilo. O esforço dele tocou onde nem ela sabia que ainda podia ser tocada. Os dias foram passando. Ele cozinhava, limpava, ajudava nas roupas, nas transferências, mas nunca com pesar. Fazia como quem cuida com alegria. Clara tentava retribuir como podia. Lia livros para ele enquanto ele estudava. Ajudava a organizar papéis. Fazia pequenas dobraduras que deixava sobre a mesa. Miguel dizia que cada uma era uma bailarina sentada. Uma noite, Clara acordou com uma crise de dor nas pernas. Dores fantasmas, comuns em lesões medulares. Gritou sem querer. Miguel entrou correndo. Sentou na beira da cama, segurou sua mão e só disse: "Eu tô aqui. Respira comigo." Ela olhou para ele com os olhos em lágrimas. "Por que você faz isso?" Ele respondeu baixo: "Porque eu te amo. E não é de agora." Clara congelou. O ar parecia preso no peito. O coração disparou. E a dor diminuiu. Ela virou o rosto, disse que ele estava confundindo compaixão com amor. Que isso ia passar. Que era só empatia. E que ela não queria isso. Pediu espaço. E chorou sozinha naquela noite, como fazia nos velhos tempos. Miguel respeitou, mas não se afastou. Continuou presente, mesmo sem falar mais do que sentia. Continuou cuidando, mesmo quando ela tentava se manter fria. Só que por dentro, algo já estava diferente nela. As mãos tremiam quando ele passava. O coração acelerava quando ele sorria. Mas ainda havia medo. Medo de que fosse mais uma ilusão. Num fim de tarde, ela tentou se mover da cama para a cadeira sozinha. Queria mostrar a si mesma que podia, mas escorregou.
caiu com força no chão. Dessa vez não gritou. Tentou se arrastar. As mãos raladas, o corpo doía, mas ela insistiu. Miguel chegou correndo e a encontrou ali. Pela primeira vez, Clara não resistiu ao toque. Deixou que ele a levantasse e que cuidasse dos machucados. E quando ele perguntou, "Por que você não me chamou?", ela respondeu, "Porque se eu aceitar a sua ajuda, eu vou ter que aceitar que preciso de você. E isso me assusta." Ele olhou para ela com uma firmeza doce e disse, "Você não precisa de mim para viver, mas pode me escolher para caminhar junto. Mesmo que seja em passos diferentes." Dessa vez ela não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou a cabeça cair sobre o ombro dele. O amor verdadeiro não conserta ninguém. Ele se senta ao lado e diz, "Eu fico, mesmo quando tudo parece quebrado." Depois daquela noite em que Clara deixou a cabeça cair no ombro de Miguel, algo dentro dela amoleceu. Ainda não era entrega total, mas era o início de um novo tipo de confiança. Pela primeira vez, ela deixou que alguém a visse por inteiro, com a dor, a raiva, a esperança e a fragilidade. Os dias começaram a mudar. Miguel passou a trabalhar meio período no hospital para ficar mais tempo com ela. Clara, por sua vez, aceitou voltar para a fisioterapia em casa. As quedas diminuíram, os risos aumentaram. A casa começou a ganhar o cheiro de comida feita a 4 mãos, o som de músicas que ela ouvia quando dançava e até pequenos arranjos de flores secas que ela mesma fazia e espalhava pela sala. Certa manhã, Miguel chegou do trabalho com um presente. Era um par de sapatilhas antigas, restauradas, iguais às que Clara usava no balé. Ela abriu a caixa, olhou para o objeto com lágrimas nos olhos e sussurrou, "Achei que nunca mais fosse tocar num par desses." Ele sorriu. "Você pode não dançar no palco, mas ainda dança aqui dentro. E isso ninguém pode tirar." Naquela noite, Clara escreveu uma carta para si mesma. Um desabafo, uma despedida da bailarina que ela foi, e um abraço na mulher que estava renascendo. Pela primeira vez, ela se olhou no espelho sem buscar as pernas. Olhou para os olhos e viu força. O amor entre os dois não nasceu de um beijo. Nasceu da convivência, do cuidado, do tempo. Foi crescendo em silêncio, no respeito e na coragem de permanecer. Quando finalmente se beijaram, foi num momento simples. Depois de um jantar, Clara riu de uma piada ruim e Miguel, com a mão sobre a dela, se aproximou. Não pediram permissão. Apenas aconteceu. Natural. Calmo. Profundo. A partir dali, a vida a dois se tornou mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque o amor dava conta do que a dor deixava. Clara começou a estudar arte, passou a pintar com pincéis adaptados. Miguel a incentivava, encomendava materiais e até vendeu 2 quadros dela para amigos do hospital. Clara também começou a fazer vídeos contando sua história. De início só para registrar a própria evolução, mas os vídeos viralizaram. Mulheres do Brasil inteiro começaram a comentar. "Você me representa. Você me deu esperança. Sou cadeirante também e nunca pensei que pudesse ser amada de novo." Ela entendeu ali que sua dor não foi em vão, que seu processo de reconstrução era mais do que pessoal, era coletivo. Clara passou a dar pequenas palestras. Miguel a acompanhava em cada uma e sempre ficava lá no fundo com o mesmo olhar de quando a via no hospital. Admiração pura. Um dia, ao final de uma dessas palestras, uma senhora de cabelos brancos se aproximou, segurou a mão dela e disse, "Você me lembrou que a gente pode viver um novo começo." Mesmo depois dos 60, Clara sorriu emocionada, porque era exatamente isso que ela mesma havia descoberto. O pedido de casamento veio de forma simples, como tudo que era verdadeiro entre eles. Num piquenique no quintal, com Clara em sua cadeira, Miguel ajoelhou ao lado dela, abriu uma caixinha e disse, "Eu não quero te salvar. Eu só quero seguir com você." Ela chorou. Muito! E disse sim, com o coração inteiro. O casamento foi pequeno, mas cheio de gente que aprendeu a amar a história deles. Enfermeiros, colegas de Miguel, seguidores que se tornaram amigos. Clara entrou com uma tiara de flores no cabelo e um vestido leve que cobria suas pernas, agora livres de culpa. E naquele dia ela dançou, com os braços, com o sorriso, com a alma. Miguel, ao vê-la, disse, "Você sempre foi uma bailarina." "Só mudou o palco," ela respondeu. "E você me ensinou a dançar de novo."
Hoje, eles vivem juntos em uma casa adaptada e cheia de arte. Clara dá aulas online de expressão corporal para mulheres com mobilidade reduzida. Miguel abriu sua própria clínica, especializada em reabilitação emocional e física. Os dois vivem rodeados de histórias de superação. Algumas tristes, outras lindas. Mas todas com algo em comum: a vontade de recomeçar. Clara ainda sente dores às vezes. Ainda tem dias difíceis. Mas agora ela sabe que não precisa enfrentá-los sozinha. Aprendeu que o amor não é só para os que andam, correm ou saltam. O amor é para quem sente. E ela sente todos os dias. E se você também achou que era tarde demais para amar de novo, lembra da Clara. Às vezes, quando a vida parece te tirar tudo, é só ela te abrindo espaço para o que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe.